olha só, Felipe, acabei de receber aqui uma mensagem daquele nosso cliente falando que a administração pública vai reter o pagamento da última fatura que ele apresentou, porque ele está sem certidão fiscal. E aí ele foi com o contador falou que ele tem que parcelar o débito para emitir a nova certidão. Será que ele só tem essa saída mesmo? Ou a gente pode oferecer aqui alguma saída melhor para ele? Olha, isso é raro, mas acontece com muita frequência. Olha, é impressionante como a administração ainda se apega a questões a motivações totalmente ilegais, né? Eu acredito que a gente deve ter uma alternativa para ele. Nós temos a retenção de pagamento por ausência de certidão fiscal, ela é ilegal e indevida. Quando a administração pública faz isso, ela está fazendo sem qualquer motivação, sem qualquer fundamento, porque isso é uma forma de penalizar a empresa por um serviço que ela executou, que foi recebido ali pela administração, ou até mesmo por algum bem que itens que ela fez a entrega. E aí chega na hora dela receber, com todos aqueles compromissos financeiros que ela tem, a administração, como uma forma de ameaça, informa que vai reter o pagamento enquanto ela não apresentar a certidão. As empresas, é comum que elas fiquem desesperadas, né? Porque elas querem receber, precisam receber, e aí elas se socorrem de fato ao parcelamento de tributos, que muitas vezes eles precisam até ser discutidos, que talvez nem aquela cobrança tributária, aquele débito tributário seja legal, talvez tenha alguma cobrança indevida. A empresa está discutindo aquilo dali no campo da administração pública, com a Secretaria de Fazenda, e aí de repente ela se vê nessa alternativa como se fosse a única. Então, saiba que a administração pública está fazendo isso de forma ilegal, tem fundamentos para isso, e caso ela persista mesmo fazendo esses fundamentos, dá para poder impetrar o mandato de segurança, buscando então esse direito seu ao pagamento que é incontroverso. É verdade. Eu fico pensando assim, mas deve ter algum motivo que de fato ela possa reter o pagamento, né? Fico imaginando se a empresa foi lá e prestou um serviço, e junto com aquele serviço ela tinha que entregar, por exemplo, uma pasta, enfim, algo que fazia parte daquele serviço, né? Mas ela entregou incompleto, né? O fiscal, na hora de receber ali o serviço, dar o ateste, ele colocou ali parcialmente recebido. Pode dar para reter, nesse caso, o pagamento inteiro? Então, aquilo que é incontroverso, que foi entregue pela empresa, né, e que o próprio fiscal atestou o recebimento, tem que ser emitida nota fiscal sobre o que foi entregue e recebido pela administração para que ela possa receber. Essa parte dos objetos, dos itens que por acaso ela não entregou, a administração tem inclusive o dever de apurar as causas que levaram a esse descumprimento do contrato. Porque se a empresa, quando ela assina um contrato, ela sabe, está definido o prazo de entrega e a quantidade que ela tem que entregar, além do local. Se ela deixa de entregar os copos que ela deveria entregar junto com as pastas, ela descumpriu parcialmente esse contrato. A administração tem o dever, isso não é facultativo, é dever notificar essa empresa para que ela faça a entrega ali imediata ou dentro do prazo concedido pela administração desses itens que faltam, e a empresa ela então justifica caso ela tenha acontecido alguma situação superveniente à contratação, que ela possa justificar, como por exemplo, a gente está aqui com uma ameaça de greve dos caminhoneiros, o que pode dificultar a entrega, né, a logística de determinadas situações no Brasil, como por exemplo o transporte de mercadorias. E aí a mercadoria não chegou aqui em Rondônia a tempo. Então a empresa ela apresenta essa justificativa para a administração para que ela não seja penalizada. A administração ela vai analisar, mas ela a tendência é que ela não seja penalizada por isso. Mas é claro que a administração também não pode fazer o pagamento dos copos, porque eles não foram entregues. Mas se as pastas foram,
tem que ser entregue. E assim... Tem que ser pago. E na grande maioria das vezes a gente vê uma desproporcionalidade, porque você vê o pagamento inteiro sendo retido, enquanto a parcela mais relevante daquele serviço, daquele produto, já foi entregue, efetivamente prestado. Né? E a lei é bem clara, né? Se há comprovação de que o serviço foi prestado, não seria por conta de uma parcela talvez irrelevante desse serviço ou desse produto que não foi entregue que vai reter todo o pagamento. O valor global global da contratação. Da contratação. E também é muito comum a retenção de pagamentos ou glosa também, quando é assim chamado tecnicamente também, nos casos dos contratos de prestação de serviços. Quando a empresa ela faz a cessão da mão de obra, né? E aí a administração ela tem o índice de medição, o IMR. É verdade. Né? E aí no IMR tem lá o que o fiscal do contrato diariamente tem que acompanhar da execução daquele serviço. Vamos supor que diariamente as pessoas que estão ali, que foram terceirizadas, seja para limpeza do ambiente. Então, tem que passar 3 vezes por dia para recolher as lixeiras. E as pessoas que estão ali trabalhando, elas estão passando apenas 1 vez por dia, não estão passando 3. E aí, o fiscal, ele começa tem que fazer a anotação para, de fato, fazer um desconto. Porque na proposta da empresa estava contando que ia passar 3 vezes ao dia para recolher o lixo, e fazer a troca do saco de lixo e tudo mais. Então, além de ter custos que seriam aí dos insumos utilizados, como, por exemplo, o saco de lixo, tem também a da mão de obra, que deve ser calculada, que está dentro da proposta de preço. Então, o fiscal ele tem o dever de anotar que a empresa não está cumprindo totalmente essa etapa do serviço. E aí, o que a gente observa é que as empresas elas estão sofrendo retenções e glosas indevidas porque o fiscal ele sequer está anotando o motivo da glosa. E a empresa ela não consegue nem se defender, nem apresentar justificativa para essa glosa indevida, e que aí quando ela apresenta a fatura dela de pagamento, ela tem a surpresa de ver que tem um desconto de 10, 15, 20% e ela nem sabe o que aconteceu. Exatamente, inviabiliza todo o funcionamento. Olha, é impressionante como há uma desproporcionalidade, na grande maioria das vezes, para descontar esse MR, né? Às vezes por exemplo, tem que passar 3 vezes para recolher o lixo, mas passou 1, passou 2, não tinha lixo para recolher, ia pegar o quê? Um saco vazio? Né? Então, assim, muitas vezes o fiscal tem uma visão muito engessada de como aquele serviço vai ser prestado. E a gente vê que no dia a dia há questões que são ajustáveis, né? Então é muito importante a transparência, de fato a justificativa ali dos motivos que estão punindo aquela empresa, para que ela saiba, inclusive, com certeza, para que ela não cometa mais essas irregularidades, se é que ela está cometendo. E, acima de tudo, trazer ali a proporcionalidade. Tem que trazer uma proporcionalidade na medição desse IMR, né? Que é para, de fato, haver justiça e o interesse público ser cumprido. Porque se a empresa começa a ter essas retenções ilegais, vai acontecer ali um efeito cascata, né? A empresa vai ficar sem receber, não vai ter dinheiro para fazer o pagamento da folha, vai atrasar os salários, daqui a pouco tem uma greve e a administração pública está sem o serviço e a população está sofrendo com isso também. Exatamente. Então, retenções, para que ocorram, elas têm que ser devidamente motivadas pela administração pública e oportunizado às empresas o direito de apresentar as suas justificativas, que é a ampla defesa do contraditório. Apresentadas suas justificativas, a administração tem o dever de analisar e decidir. A empresa, a partir do momento que tem a decisão, se ela discordar daquilo dali, ela tem outros mecanismos, instrumentos legais para que essas retenções não ocorram caso sejam indevidas. Então, fique atento aos pagamentos que estão sendo realizados pela administração pública e não aceite a retenção, porque ela pode estar sendo indevida no seu contrato e causando prejuízo quando você achou que ia ter lucro.
Eu estava pensando, Renato, um negócio muito importante da gente falar também, que eu acho que tem acontecido, inclusive em vários estados que a gente tem atuado, que é quando a administração pública tem lá a empresa que está contratada, bonitinho, prestando serviço, e aí a administração pública, ela impede a emissão da nota fiscal. E aí o fiscal não dá teste, a empresa não recebe, e quando a gente vai pesquisar a fundo mesmo, nem empenho para pagar aquele serviço tinha pronto. O que você pode me dizer com relação a esses casos? O Felipe tá meio polêmico aqui, gente. Ok. Bom, infelizmente também são velhos hábitos que a gente continua vivenciando, ainda que esses contratos já tenham sido formalizados com a Lei 14.133. A falta de prévio empenho nas contratações públicas é um crime de responsabilidade fiscal. E muitas vezes, aliás, isso não acontece no Brasil, tá? Isso aqui a gente está falando de casos de licitações que a gente está representando internacionalmente, lá na Suíça, né? A administração pública, ela dá a ordem de serviço sem que ela tenha ali feito de forma antecedente o empenho daquele serviço. E o que é o empenho, para que todo mundo entenda? A reserva da grana. A reserva orçamentária. Dizer para você, empresário, que eu tenho reserva, eu tenho recursos para poder fazer o pagamento para aquele valor que foi estimado da sua contratação. Então, já fica aqui a outra dica, que se não foi emitida a nota de empenho antes da sua ordem de serviço, não aceite iniciar a execução do contrato, porque isso traz um risco alto de descumprimento de pagamentos com regularidade, de acordo com o cronograma físico-financeiro. E aí, a gente tem, sim, representações nesse sentido, que não foi, a empresa presta o serviço, tá lá toda a mão de obra exclusiva, diga-se de passagem, prestando o seu serviço diariamente na administração, e aí, após 30 dias, né, que ela termina, faz o fechamento do mês, ela tem que emitir a nota fiscal. Exatamente. Né? Faz ali a medição, o fiscal, o gestor do contrato faz a medição, e aí então a empresa emite essa nota fiscal, que é o documento apresentado. A partir da data de entrega desse documento, a administração tem um prazo, começa a correr para ela fazer o pagamento. Só que o que aconteceu? A administração não fez o prévio empenho, passou os 30 dias que eu executei, o gestor, o fiscal do contrato, não faz aqui o atesto da minha medição e nem autoriza a emissão da nota fiscal. E eu fico por 30, 60, 90 dias prestando o serviço com regularidade, cumprindo todos os meus deveres, mas a administração ela está inadimplente. Aí não parece que a administração está inadimplente, por quê? Ela sequer tem nota fiscal, a empresa não apresentou a nota fiscal. Então parece que não está devendo nada, a administração não está devendo. Mas, na verdade, isso é um artifício utilizado que as empresas não deveriam aceitar. Porque, pensando que o pagamento ele começa a correr o prazo a partir da entrega do documento fiscal hábil, quanto mais tempo você demorar para emitir esse documento fiscal, mais tempo você vai demorar para receber. E aí, possivelmente, está acontecendo alguma irregularidade contratual, que pode ser a falta de recursos orçamentários, porque não foi realizado o prévio empenho. E nesses casos a gente tem, não só nesses casos, né, a gente sempre faz opção pelo diálogo, né, pelo diálogo primariamente administrativo, né? Então é importante que a empresa vá lá no órgão, né, ou o advogado, o representante dessa empresa, procure esse órgão da administração pública e tem que bater a real. Falar, eu sei dos meus direitos. Eu sei que para esse contrato ter sido assinado, o dinheiro já tinha que ter sido todo empenhado. Por que vocês não estão liberando a emissão da minha nota fiscal, né?
Porque, querendo ou não, a empresa também tem um prazo para emitir essa nota fiscal. Se ela não emite a nota fiscal do serviço prestado dentro da competência do mês, ela vai ser multada, né? Ela vai sofrer as sanções administrativas de outros órgãos que não tem nada a ver, às vezes, com aquela contratação. Então é importante que as empresas fiquem ligadas, se importem com isso. Eu sei que muita gente tem, poxa, mas medo. Pô, eu não quero, eu tenho uma relação boa com aquele órgão, com aquela administração, depois eu vou ser perseguido e tal, enfim, vão achar pelo em ovo, mas assim, é algo que não dá para deixar passar, né? Tem que ficar em cima, porque aquilo vai virando uma bola de neve. Se acontece com você, deve acontecer com vários outros fornecedores e no final pode ter problema para pagar todo mundo. E ainda com relação à nova lei não conseguir atingir os seus objetivos de fato, esse é um problema muito sério, porque quando a administração não consegue honrar com regularidade esses pagamentos, por N motivos do que pode acontecer, esse risco da inadimplência, da mora do pagamento, ele é calculado pelas empresas na sua proposta de preço. Isso corre na boca miúda. Todo mundo sabe que aquele órgão é mal pagador, né? Então, a proposta de preço apresentada, ela tem que ter o risco embutido ali da morosidade de pagamento da administração, porque já se sabe que aquele órgão não paga no prazo determinado na lei e no contrato. Então, a empresa, ela não pode suportar esse ônus, uma vez que deve ter regularidade de cumprimento dos deveres de ambas as partes. E aí, essa ausência de regularidade e essa notoriedade que muitas vezes a administração tem de ser mal pagadora, isso afasta bons fornecedores da administração, que é a violação de um dos princípios tão importantes quanto do planejamento, que é o da seleção adversa. Ou seja, é justamente a administração que deveria buscar bons fornecedores no mercado para que ela consiga atender o interesse público, mas para isso a administração também tem que cumprir a sua parte. Só que quando ela não cumpre a sua parte, ela contrata com maus fornecedores, com fornecedores que não entregam adequadamente ou não prestam serviço, e dessa forma a administração fica insatisfeita com o serviço e reclama da empresa, penaliza a empresa e tudo mais. Então, assim, a gente continua vivenciando um ciclo vicioso das contratações públicas e que isso só afasta bons fornecedores. Eu lembrei do jogador, acho que foi o Edmundo, estava com salário atrasado no time dele e chegou um momento que ele não foi mais treinar. Ele ia pra praia pra jogar futevôlei. E ele falava, olha, eles fingem que me pagam e eu finjo que trabalho. E vai acontecer a mesma coisa na administração pública. A administração vai fingir que está pagando e a empresa vai fingir que está trabalhando, né? Só que no final, essa corda vai estourar do lado mais fraco, né? Vai estourar bonito, pesado para a empresa e talvez, né, o gestor, o servidor que estava causando toda essa instabilidade, essa inadimplência, talvez não aconteça nada com ele, mas talvez aconteçam coisas muito graves com ele. Então é importante estar ligado nisso daí em cima, não pode deixar passar.